convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Nós fazemos uma reflexão com a palavra do Senhor. No livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Texto bastante conhecido. Um texto longo, mas a pregação é curta. Não se preocupe. Capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Não achou, diga, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Se não achou, diga, eu também. Amém? Todos encontraram? Muito bem. Vamos fazer a leitura, capítulo 18, verso 20. 18, 20. Então enviou Acabe o mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue; se é Baal, segue. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividam-o em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não coloque fogo. Então preparai outro novilho, e eu porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai primeiro, porque são muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes coloque fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou atentando a outra necessidade, ou de viagem, ou dormindo, dormindo, e os despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhando com facas e lancetas, segundo o costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, e nem respostas, e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número de tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez. E disse mais: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também
de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: Ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos agora, Senhor Deus, uma unção especial sobre nossas vidas, principalmente, Senhor Deus, sobre a minha vida. Me ajuda, Senhor Deus, a meditar a tua palavra, para que ela seja viva e eficaz na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse é um texto bastante clássico, bem conhecido, e que mostra um contexto de que, naquela época, todos os profetas daquela região teriam sido mortos por uma grande perseguição feita pelo rei Acabe e a sua mulher chamada Jezabel, uma mulher maluca e profeta lá do Baal. Ela era uma Baaline, ela era uma dos profetas de Baal, ela era uma adepta de Baal, e só restava Elias naquele momento. E o povo se encontrava obstinado, encontrava-se cocheando entre dois senhores, ora servia a Deus, ora servia a Baal. Ora estava do lado de Deus e ora estava do lado de Baal, por causa da influência do próprio rei, que fazia com que as pessoas andavam pelo caminho errado, né? E aquele momento não é um momento isolado da história. Se você prestar atenção na vida do povo de Israel, lá no passado, enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo os 10 mandamentos, o povo estava lá embaixo, fazendo bezerro de ouro. O povinho obstinado, o povinho desobediente, né? E aí, Elias propõe essa coisa que ia fazer com que toda a história ia mudar. Propõe esse sacrifício, põe à prova o povo de Baal. E aí, Deus manda o fogo. Deus faz algo maravilhoso naquele lugar. Algo extraordinário aconteceu. Algo especial aconteceu. E aí, você para e fala: puxa vida, muito lindo. Ficou muito lindo. Agora, tudo certo. Agora, Deus é Deus e Baal não é nada. Inclusive, os discípulos os profetas de Baal foram mortos à espada. E agora, tudo beleza. Deus conseguiu colocar as pessoas no rumo certo de novo. Mas se nós continuarmos olhando para a Bíblia, daqui a pouco acontece outra tragédia e outras coisas, e a desobediência do povo faz com que o povo mais uma vez peca
impressão, agora está tudo resolvido, as pessoas vão crer em Jesus e tal. Mas não é assim. Ainda nos nossos dias, o povo se encontra carente e necessitado do verdadeiro Deus e Senhor. As pessoas ainda estão sedentas de Deus, estão sedentas de ser colocadas no caminho de Deus. Mas e agora, Miguel? Cadê o profeta? Aí eu devia chegar. Os profetas desse tempo, os Elias desse tempo, não estão mais sozinhos. Elias estava sozinho naquele momento. Mas os profetas desse tempo somos nós. Homens e mulheres que creram no dia em Jesus Cristo como seu Salvador. Aqueles que cumpriram o ID de Jesus. Aqueles que têm que cumprir o ID para pregar a palavra e trazer as pessoas. E Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Deus quer realizar através das nossas vidas um resgate para esses povos, para essas pessoas que ainda estão perdidas e necessitadas da graça de Deus. Porque nós somos os responsáveis hoje, como foi responsável Elias naquele momento. Irmão, mas até quando eu tenho que pregar aí fora? Olha para o teu lado aí. Tem cadeira vazia, não tem? Tem cadeira vazia? Então, enquanto tem cadeira vazia, nós precisamos pregar o Evangelho. E o dia que não tiver mais cadeira vazia, aluga outro tempo, enche de cadeira vazia de novo. As cadeiras vazias, elas devem representar o seguinte: meu vizinho devia estar aqui, o meu filho, para ouvir a palavra, o meu irmão está perdido, aquele amigo do trabalho. Então, enquanto houver a cadeira vazia é o maior símbolo da necessidade do povo. E as pessoas precisam do Evangelho de Cristo, precisam do amor de Deus, precisam ser ministradas. E isso não espere que Elias vai fazer. Não, agora é eu e você. Agora é a nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Nós estávamos perdidos, e Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quem é profeta de Deus? Posso ouvir um amém? Amém. Nós somos os Elias desse tempo. Nós somos os responsáveis de fazer com que Elias, como Elias fez, de pegar as pessoas daquele prumo e colocar em outro caminho. E fazer as pessoas se arrependerem. A palavra arrependimento vem do grego chamado metanoia. Metanoia é mudança de caminho. Essa é a nossa responsabilidade. Mas, para isso, nós precisamos nos atentar a alguns ensinamentos dessa palavra. Porque nós precisamos, para que nós possamos cumprir esse vídeo de Jesus, nós precisamos resplandecer a graça e a glória de Deus em nossas vidas. As pessoas precisam olhar para a gente e ver a imagem de Deus, a imagem de Jesus, o rosto de Jesus estampado em nós, externarmos a bondade de Deus, o amor de Deus. Porque naquele momento Deus usou Elias. E Elias, através desse episódio, fez com que as pessoas olhassem e falassem: esse é o verdadeiro servo. E hoje nós temos que fazer a mesma coisa. E olhando para esse texto, para algumas atitudes de Elias e alguns elementos que contém nesse texto, eu quero refletir com os irmãos nessa noite, para termos uma vida que externe a glória de Deus, precisamos, primeiro, restaurar o altar. Se você olhar para a palavra, lá no verso 30 e 31, Elias, a primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar. Ele pegou o altar que estava destruído e restaurou o altar. Irmão, mas cadê o
que eu tenho que restaurar? Nós somos o templo do Espírito. E esse altar hoje é o nosso coração. Às vezes, se eu te perguntar, como é que está o seu altar? Como é que anda o seu coração? Você diz para mim, irmão, meu coração está em pé. Está beleza, estou tranquilo. Vivo na rocha. Mas talvez você diga, é mais ou menos. Ou às vezes você entrou aqui nessa noite, o seu altar em ruínas. O seu altar com Deus em ruínas, destruído, quebrado, rachado, uma pedra aqui e outra acolá. Nós precisamos restaurar o altar. Veja que Elias, ele primeiro restaurou o altar. E por onde eu começo? Restaurar o altar, irmão, do meu coração. Começa a fazer uma análise na tua vida. O que fez você? O que fez com que o altar da sua vida fosse destruído, fosse quebrado, fosse despedaçado, ou fosse meio despedaçado? O que tem enfraquecido o teu coração? O altar do Senhor. Enfraquecido a tua fé. O que tem feito? Talvez um fracasso, talvez uma tristeza, talvez uma perda de um ente querido, talvez um acontecimento terrível na tua vida tem enfraquecido o teu altar, tem feito com que o teu altar fosse destruído. A tua fé passou a se esvair no meio dos dedos. Mas tem um jeito. Elias, quando ele restaurou o altar com 12 pedras, o que ele queria dizer para aquele povo? Olha, me tragam 12 pedras. Ele queria dizer, olha povo, vocês estão aí servindo Baal, mas preste atenção, primeiro que ele não respondeu, segundo, da onde vocês vieram? Da onde você veio? Quando ele traz as 12 pedras, ele chama a atenção do povo, e o povo começa a pensar, puxa vida, faz um retrospecto, faz um flashback. Eu fiz um flashback agora há pouco no banco, o Bernardo já cantava. Faz um flashback, e aí eles começam a pensar, puxa vida, nós éramos escravos no Egito. Deus tirou nós do Egito, ao ponto de dia ter uma nuvem cobrindo nossas cabeças para que o sol não machucasse a nossa pele. De noite tinha uma coluna de fogo para que nós pudéssemos ficar aquecidos e não perder o rumo da caminhada. Depois nos deu a terra prometida, e nós dividimos a terra, e foi dividida a terra em 12 tribos dos nossos antepassados. Deus abriu o mar vermelho. Puxa vida, o que eu estou fazendo? Agora eu estou crendo em outro Deus. Para nós resplandecermos a glória de Deus, nós precisamos restaurar o nosso altar. E nós precisamos começar onde ele foi destruído. Onde foi destruído o nosso altar? Será que a nossa fé, como é que ela quebrou? Da onde você veio? A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não olhe porque você não conquistou. Não olhe porque você perdeu. Não olhe porque você deixou de ganhar. Olhe para aquilo que te dá esperança, que é Jesus Cristo. Às vezes você estava nas trevas e Deus te resgatou e trouxe para o reino do teu amor, o reino da luz. Então, nós precisamos restaurar o altar, colocar a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa. E as circunstâncias da vida não podem nos afetar, porque nós temos que viver todo dia, nos trazendo à memória, lembrando daquilo que Deus já fez na nossa vida e esperando daquilo que Ele ainda vai fazer. E não desanimados e destruídos e quebrantados, cheios de tristeza, cheios de angústia, com o coração cheio de treco. Ou povo bater treco no coração, né? E o coração cheio de treco, atrapalhando a Deus. Nós temos que nos desprender disso, para que Deus possa restaurar o altar do nosso coração. Amém. Amém? E para nós restaurarmos o nosso altar, nós precisamos, muitas vezes a nossa fé é enfraquecida por conta de uma coisa que nós precisamos restaurar também. E essa coisa é a nossa devoção a Deus. A nossa devoção
devoção a Deus é uma coisa que nós precisamos estar firmes nela. Irmão, mas eu venho na igreja, eu venho nos dias de culto, eu venho nas aulas, eu venho. Mas isso é o momento com Deus. Isso é o tete a tete com Deus. O seu olho no olho com Deus. Como é que anda a sua vida de devoção? A sua vida de oração? A sua vida de leitura da palavra? A palavra diz que nós devemos ruminar a palavra. Ou seja, ler a palavra, ler o texto e naquele texto a gente ruminar ele, arrancar tudo dele, esmagá-lo até escorrer do canto da boca. Quem já viu uma vaca ruminando aqui sabe o que é, né? Ela assim, come, depois engole, come de novo, mastiga, é o que a palavra diz que a gente tem que fazer. Ruminar a palavra. Nós precisamos orar, porque é o combustível da nossa fé. Muitas vezes nossos corações, nosso altar está em ruínas por causa da falta de oração. E aqui, nesse altar, existia a lenha. Diz a palavra que Elias arrumou a lenha. O que é a lenha? É o combustível. Não existe fogo sem combustível, irmão. Não existe fogo sem combustível. Precisa ter um combustível. E o combustível é a oração e a leitura da palavra. Para você estar firme. Né? Para a gente romper muitas vezes, dizer não a algumas coisas que nos atrapalham, sair da tristeza, sair muitas vezes de uma depressão, dizer não, vou sair dessa situação. Nós precisamos estar firmes na oração, com combustível. Existe uma palavra chamada inércia. Quem já ouviu falar sobre inércia? Inércia é, eu estou aqui parado. Quando eu faço esse movimento, eu saí da inércia. Eu comecei a me movimentar. E o combustível, ele é mais usado para fazer o primeiro movimento do que para fazer o restante. A marcha do carro que mais precisa de combustível é a primeira marcha. É para tirar o carro, para fazer o carro andar. Né? Aquelas naves espaciais que vai lá para a Lua, que vai para a Lua, foi 30 anos atrás que foi para a Lua, depois não foi mais, né? Em 40 anos era para ter ponte aérea. Eu acho que não foi na Lua, não, mas tudo bem, isso é outra coisa. Papo furado, mas tá. O homem foi na Lua, mas eu acho que deixa eu falar. Para aquela nave pegar aquele impulso, ela consome quase 70% de todo o combustível que ela vai consumir na viagem inteira. Sabia disso? Para ela fazer aquele primeiro movimento, e muitas vezes na nossa vida, o nosso altar é quebrado, é destruído, porque a gente está com uma vida de oração capenga, e aí nós não temos aquele poder, o combustível, para poder vencer a inércia e falar, não, deixa para lá, deixa para outro dia. Quando o cara te fecha na rua, você está com pouco óleo, e você já... Por quê? Faltou o combustível para dizer, não, eu vou exercitar o combustível. Precisamos restaurar nosso altar. Lembrando de onde a gente veio, mas também restaurando a nossa vida de devoção a Deus. Amém? Amém. Vamos vencer a inércia. Vamos sair dessa zona de conforto e vamos passar a ter uma vida de devoção a Deus. Depois do nosso altar refeito, Elias, depois que ele conseguiu refazer o altar, reconstruir o altar, e nós, depois que nós reconstruímos o altar, no nosso altar não pode faltar alguns elementos. E o primeiro deles, no nosso altar não pode faltar disposição do nosso coração para o sacrifício de louvor e oferta a Deus. Sacrifício de louvor
não é se autoflagelar, como aqueles homens estavam fazendo lá com os profetas, se cortando, se machucando, até sangrar. Sacrifício de louvor não é se ajoelhar e querer andar não sei quanto tempo de joelho. Sacrifício de louvor não é nada disso. Deus nem quer esse tipo de sacrifício, porque Deus já enviou o supremo sacrifício, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, seu único Filho. O maior sacrifício de louvor que podemos realizar está lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 15, diz assim: sempre devemos oferecer sacrifício de louvor a Deus. Isto é o fruto dos nossos lábios, que confessa ao Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nisso. O sacrifício de louvor é quando nós abrimos a nossa boca e nós testemunhamos a pessoa de Jesus. Isso é um sacrifício de louvor. E como é que a gente testemunha Jesus? Primeiro a gente falando do amor de Jesus. A gente falando, contando quem foi Jesus, o que Jesus fez ao longo da história e na nossa vida. Testemunhar Jesus. Para o nosso vizinho, para o nosso amigo, testemunhar Jesus. E nós testemunhamos Jesus também com nossas atitudes, fruto do nosso lábio. Quando a gente precisa amar no momento que a gente está com vontade de odiar. Isso é sacrifício de louvor. Perdoar quando a nossa vontade é se vingar. Sacrifício de louvor. No nosso altar não pode faltar sacrifício de louvor. Muitas pessoas, elas não conseguem melhorar o seu relacionamento na sua casa, com seus filhos, porque não conseguem realizar o preceito básico do Evangelho, que é o amor. Fica achando que sacrifício de louvor é: eu tenho que ir lá, eu tenho que lavar a igreja inteira, senão eu não estou bem. É isso. Sacrifício de louvor é confessar com nossos lábios e com nossa vida, testemunhar o amor de Deus que Ele teve conosco e que nós temos para a nossa vida, para as outras vidas. Às vezes as pessoas olham para a gente e a gente perdoa no momento que a gente, na verdade, as pessoas olham e falam assim: está querendo. Na verdade, ele tinha que dar tapa na orelha daquele cara, ou tapa naquela mulher. Mas ele perdoou. Opa, tem algo diferente nesse cara. E nesse momento que você está disposto, ou se dispondo, e Deus se agrada de você, porque você está cumprindo um sacrifício de louvor. Amém? No nosso altar não pode faltar o sacrifício de louvor. No nosso altar também não pode faltar a oferta a Deus. A oferta a Deus. Representada pelo bezerro. Tinha que ter uma oferta. Era um novilho que tinha aquele altar, o sacrifício. O novilho, ele tanto fazia menção a Jesus, que era o sacrifício, nosso supremo sacrifício, mas também como oferta. Às vezes, nós precisamos ofertar a Deus nosso tempo. Nós precisamos perder tempo. Se nós queremos essas cadeiras cheias, precisamos perder tempo. Perder não, ganhar tempo para Deus. Nós precisamos fazer algo. Ofertar um trabalho na obra de Deus, o trabalho no ministério, um tempo para evangelismo. A gente tem tempo para tanta coisa. A gente não para um tempo para ofertar
nossos recursos, nossa vida, nossa mão de obra no trabalho, na obra de Deus. E isso não pode ser de forma negligente. Não pode ser de forma negligente. Amigão, como assim? Tem gente que fala assim, faz a vontade de Deus, oferta a Deus alguma coisa, mas negligentemente. É como se estivesse dando esmola. Como se no mundo espiritual que não tivesse valor nenhum. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E a gente tem que dar com o coração alegre, porque nós já recebemos de Deus a grande salvação. Nós devemos honrar a Deus, dar por amor a Deus nossas ofertas de louvor ao Senhor. Sabe por que eu falo isso? Eu ouvi um ministro falar uma vez, isso tem muito a ver, eu acho que eu até já falei aqui nessa igreja, que quando a gente passa por uma oferta de macumba, passa lá pela panela lá da curimba lá, a gente olha para ela, qual que é a nossa reação? Misericórdia a Deus, misericórdia, arrisca até um. A gente arrisca até um coisa. Por quê? Por que se tem essa reação? Porque aquilo ali tem valor no mundo espiritual? Se aquilo tem valor no mundo espiritual, e o que você faz a Deus? Não tem valor nenhum? Não vale nada? Não. Quando nós fizemos uma oferta de louvor a Deus, é claro que ninguém barganha com Deus. Se eu tiver 10, você vai me dar 20. Não é isso. Mas algo no mundo espiritual acontece. E Deus honra as nossas atitudes. Deus honra a nossa vida. Amém? Ou não amém? Então, no nosso altar não pode faltar o sacrifício e louvor. Não pode faltar as ofertas a Deus. Porque Deus ama quem dá com alegria. E quem oferta a Deus. E terceira e última coisa. Eu disse que era bem curta. Só o texto era grande. Terceira e última coisa. Não pode faltar no nosso altar algo novo. Repita comigo. Algo novo. Algo novo. Algo novo. De novo. Algo novo. Algo novo. A Bíblia fala para a gente andar com novidades de vida. Viver em novidade de vida. E Deus espera de nós algo novo. Esse é um elemento que não existe, que não tem nos sacrifícios daquela época, não existia esse elemento, que era a água. A água não fazia parte do sacrifício, do rito de sacrifício daquela época. Não fazia parte. Aí Elias, num tempo que estava escassa a água, porque ele mesmo tinha orado para não chover, se você ler um pouquinho antes, no verso 18, no verso nos capítulos para trás, você vê que ele tinha orado para não chover. Então a água era uma coisa, um artigo de luxo, um artigo escasso naquele momento, um artigo que estava faltando naquele contexto. E aí Elias vem e fala o seguinte: olha, faz favor, pega lá um cântaro, enche de água e despeja em cima do altar, em cima do bezerro, em cima das lenhas, despeja tudo aí. Fizeram. Foram lá de novo, falharam de novo. Pela terceira vez, fizeram de novo, encheram de água. Algo novo. No nosso altar de adoração a Deus, na nossa vida com Deus, nosso coração não pode faltar algo novo. Sabe por que eu falo isso? Tem muitas pessoas que vivem a vida
contexto de que todos os dias fazem a mesma coisa. Então, religiosamente significa uma coisa não muito boa. Então, sai das suas casas 1 ano, 2 anos, 10 anos e faz a mesma coisa. Eu não estou dizendo aqui para um cara que nem eu, que mal fala, mal leio em público, por os problemas que eu tenho, vou inventar agora de cantar. Porque tem dia que está batendo palma em ré e eu estou em sol. Eu tenho que olhar para os irmãos do lado para procurar o ritmo da palma. Quando o cara bateu 2, eu estou lá na primeira ainda. Eu estou fora do tom. Né? Vou resolver tocar bateria. Vou decidir tocar bateria. Acaba desse tamanho, desengrossadão batendo ali, vai ficar uma beleza, né? Eu vou dançar nas mensageiras, olha a barriguinha. Não é isso. Como é que eu vou dançar? Aqui na mensageiras, como é que é o nome? É mensageiras, é o nome? Lá é, como é que é os Cristinetes lá? Circo. Cristinetes é comigo. Vou dançar nas Cristinetes? No circo? Não. Novidade. Fazer algo novo para Deus. Irmão, quando você falou de algo novo, eu lembrei, faz tempo que eu não leio um livro da Bíblia inteira. Começa por aí. Essa semana, eu desafio você, ainda essa semana, faça algo novo para Deus. Faça algo novo. Surpreenda a Deus, assim como Elias surpreendeu, colocando água. Deus, a minha fé é tão grande no Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai mandar fogo que vai acabar até com a água. Tão grande. Realize algo novo para Deus. Se você ora 10 minutos, ore 20. Se você não ora, passe a orar. Se você não lê a palavra, passe a ler. Se você não jejua, passe a jejuar. Se você não evangeliza, passe a evangelizar. Honra a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Amém. Eu não contribuía, passa a contribuir. Porque a palavra dele não é a palavra minha. Viver de novidade de vida. É a palavra do Senhor. Não é a palavra minha, não. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de Deus. Deus diz, olha, se vocês viverem dessa forma, vocês vão receber grande galardão, tanto aqui na terra como lá no céu. Por isso, meu amado, não deixe faltar no seu altar a novidade. Deus honrará a tua vida. Então, meus amados, Deus espera de nós que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, e nós nos declaramos assim, mas que assim seja a verdade na nossa vida. O que resplandece a glória de Deus seja nós, aonde nós estivermos, que nós sejamos luz para o caminho das pessoas e não pedra de tropeço. Nós sejamos pessoas que resplandecem a glória de Deus para nos fazer com que as pessoas se acheguem de volta a Deus, assim como Elias fez. Trazer as pessoas para o caminho que leva à salvação, para o caminho que leva para a eternidade, que é o nosso a nossa grande vontade. É viver uma vida que nos leva à salvação eterna. Edificar a nossa vida sobre o altar, sobre a rocha, para que nós possamos ser homens e mulheres dos quais, quando a gente partir, nossos antes queridos, eles podem chorar de tristeza pela perda, mas eles podem se alegrar que nós estamos indo morar com o Senhor. Amém? Amém? Vamos restaurar o nosso altar. Como é que está a sua fé? Restaure o seu altar. Comece restaurando a sua fé. Olha de onde você veio. Preste atenção de quem você era. Como você foi transportado até aqui. Porque você poderia estar em um monte de lugares aí fora. E talvez nem está aqui. Mas você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Restaure o seu altar de adoração a Deus, de devoção a Deus. Orar. Leitura da palavra.
este caldeiro